Aí eu finjo que comecei de novo, né? Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós faremos uma revisão do conteúdo da nossa prova, ok? Espero que estejam todos bem felizes para mais um dia de aula, tá? Eba. Pessoal, é o seguinte, se alguém entrar, me avise, porque eu estou aqui pondo os tópicos, eu ponho a tela dos tópicos, eu não vejo mais vocês. Hoje, como o Elcio está ali, eu não vou nem fazer isso, porque eu quero olhar nos olhos do Elcio, tá ligado? Podia ter mais gente? Podia. Tem gente que fala que me ama nessa sala? Tem, mas aparece, bota a cara para bater? Não, tudo bem, tudo certo. Vou me lembrar disso. Então é o seguinte, meus lindos. Primeiro assunto da nossa prova. É óbvio que não vai dar para a gente abordar tudo da prova, tá? Eu tentei fazer uma síntese daquilo que é importante você saber do conteúdo do primeiro semestre. Estamos falando de filosofia, tá? Então é o seguinte, primeiro assunto, origem da filosofia, mitologia, filosofia cosmológica, Arqué e Physis. Esse conteúdo está na página 13 e 14, tá? Então anote aí. Origem da filosofia, mitologia, filosofia cosmológica, Arqué e Physis, página 13 e 14. O que eu preciso saber? Primeiro, mitologia. A filosofia grega começa no século 7 a.C. Antes da mitologia, da filosofia, a única forma de conhecimento era a mitologia, tá? Deixa eu abrir aqui para o Nascimento. Acho que foi. A mitologia, a palavra mito significa narrativa, então a mitologia eram contos que tinham por objetivo explicar os fenômenos da natureza e explicar a psique humana. Quando eu falo de psique humana, eu estou falando o jeito que o ser humano é. Então a mitologia, ela dava conta de explicar os fenômenos da natureza, o sol, a lua, as estrelas, porque cada um era um deus que era responsável, e a psique humana, ou seja, o Narciso representa o egocentrismo humano, o sonho de Ícaro significa a impetuosidade do jovem, cada Hermes, que roubou o raio dos deuses, representava essa característica do ser humano de pegar o que é do outro. Então, assim, a mitologia ela conseguia responder a tudo isso. Surge a filosofia como primeira forma de conhecimento que rivaliza, ou seja, que é uma alternativa à mitologia. Os primeiros filósofos eram chamados de sófos, né? E o objetivo central dos primeiros filósofos era entender, explicar os fenômenos da natureza. Quando eu digo fenômeno da natureza, o vento é um fenômeno da natureza, o mar é um fenômeno da natureza, as árvores são fenômenos da natureza. E os primeiros filósofos queriam explicar isso. Então, os primeiros filósofos tinham por objetivo explicar os fenômenos da natureza, a ordem do universo. Logo, a palavra ordem do universo se traduz por cosmos, né? O cosmos é o mundo ordenado, a ordem do mundo. Então, os primeiros filósofos eram chamados de cosmológicos, porque explicavam a origem dos fenômenos da natureza. Fenômenos esses que eram explicados pela mitologia. Acho que eu consegui fazer uma síntese aí, por que tem tanto nome aí? Origem da filosofia, mito, Arqué e Physis. Opa, faltou Arqué e Physis. O que são esses conceitos? A palavra Physis está relacionada à natureza, o mundo físico. A palavra physis dá origem à palavra física, né? A gente já falou sobre isso, que vários termos que a gente usa são termos gregos, porque o mundo ocidental tem origem na Grécia Antiga, não dá para fugir dessa realidade. Muito bem, acho que eu falei tudo desse tópico aí, né? Deixa eu ver aqui. Arqué e Physis. Fechou. Aí a gente vai falar do termo filosofia. Da onde vem o termo filosofia? Os primeiros filósofos eram chamados de sófos. A palavra sófos quer dizer sábio. A palavra sofia quer dizer sabedoria. Pitágoras, anote aí, Pitágoras, um filósofo, matemático, criador até de uma seita matemática, ele tinha uma escola matemática que mais parecia uma seita
do que uma escola, porque só poderiam entrar nessa escola matemáticos, tá? E ele se considerava meio divino, embora isso contradiz a maneira como ele criou o termo filosofia. Isso daí não vai cair na prova, tá? Só estou falando para encher, para falar que eu sei algumas coisas, né? Que eu tenho que fazer uma moralzinha. Mas o que importa é falar do termo filosofia. A palavra filosofia vem porque Pitágoras vai dizer o seguinte: eu não sou sábio, ou seja, eu não sou sófo, porque sábios só os deuses são. Porque ser sábio implica eu saber o que passou, o que vai acontecer e ter respostas para tudo, porque eu sou detentor da sabedoria. Eu não sou um sábio, eu sou alguém que ama saber. Eu sou um amigo da sabedoria. Amigo, filo, amor de amigo, Sofia, sabedoria. Eu sou um amigo do saber, um amigo da sabedoria. Eu amo saber. Por que é importante eu colocar isso na prova? Porque a própria filosofia diz muito sobre ela a partir de seu nome, né? Porque o filósofo não é aquele que sabe tudo. O filósofo é aquele que sabe que não sabe tudo e que está aberto e curioso a responder perguntas, tá? O que move a filosofia não são as respostas, mas são as perguntas e o processo dialético entre os vários atores da filosofia. Tá? Muito bem, vamos lá. Outra coisa, então eu falei esse termo filosofia está na página 15, tá, gente? Parmênides e Heráclito também vai cair na prova. Até aqui tá tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Ranieri, Carol, Júlia, Camila, o Elcio, estou vendo aqui, está com o olhar de quem sabe o que quer, que está entendendo todo o conteúdo, então eu estou tranquilo, por isso que eu gosto de ver os caras, porque eu olho para o Elcio, eu vejo ali a serenidade de quem está conseguindo absorver o conteúdo. Agora, a Camila, eu não sei. Não sei se a Camila está chorando no travesseiro, está desesperada, tudo, ninguém fala nada também. Eu estou aqui aflito, mas eu vou embora. Alguém quer perguntar alguma coisa? Se eu calar a boca, claro, para deixar vocês perguntarem. Tá tudo tranquilo, Ibsen. Ô, Júlia, se não é você na minha vida, Júlia, para me deixar mais calmo. Júlia, aquele rolê no restaurante do seu pai, quando acabar a pandemia, eu tenho vários rolês para fazer. Tenho que ir no restaurante do Elcio, né, que eu vou ter uma permuta lá, que eu sei, é um almoço de graça, com várias guarnições. Vou no restaurante da Julinha também, e se alguém mais tiver um comércio legal aí para a gente fazer um esquema, eu tô dentro, beleza? Quando acabar a pandemia, vai ser uma festa. Mas vamos continuando aqui. Próximo termo, Parmênides e Heráclito. Galera, seguinte, os primeiros filósofos, que são esses filósofos cosmológicos, a grande fita de... eu falei da física, mas não falei do Arqué, ó. Tô aqui meio emocionado, né? A Arqué é o seguinte, a física é o mundo físico. Os primeiros filósofos, eles entendiam que tudo no mundo físico vinha de um elemento único. Tá? Eles entendiam que todo esse mundo físico tinha que ter uma origem, já que eles não acreditavam eles não atribuíam aos deuses de fato a criação de todas as coisas. Eles entendiam que eram leis naturais. Então, para eles, o mundo físico tinha que ter uma origem física. Logo, eles entendiam que tudo na natureza vinha de um elemento, que eles vão chamar de arqué. O arqué é o elemento único formador de todas as coisas. E cada um desses filósofos identificou, adotou uma arqué diferente. Tales achava que era a água, Demócrito achava que era o átomo, que mais? Empédocles achava que eram os 4 elementos, terra, fogo, água e ar. Então, esses filósofos vão ser classificados no primeiro momento pelo arqué que eles acreditam. Tem os monistas, que são aqueles que acreditam que o arqué é uma coisa só. Tem os pluralistas, aqueles que acreditam que o arqué são várias coisas combinadas. Os atomistas, que são aqueles que acreditam que tudo veio do átomo. Então, assim, mas eu não vou fazer perguntas muito específicas, tá? Muito técnicas. Mas a ideia é que vocês entendam que o arqué é o elemento formador originário de todas as coisas, tá bom? Muito bem. Aí vem 2 filósofos cosmológicos que vão dar um passo além.
Porque ao invés de tentar entender a origem das coisas, eles vão tentar entender como que eles, como filósofos, veem as coisas. Como eu posso conhecer as coisas? Aí a gente vai ter Parmênides, que é o filósofo imobilista, ele vai dizer o seguinte, tudo na natureza tem uma essência imutável. Tudo tem uma essência, tem algo em si que não muda nunca. E é essa essência que eu preciso identificar. E essa essência eu não consigo identificar pelos sentidos, mas pela razão. E aí Parmênides vai dizer, todo conhecimento que vem pelos sentidos não é conhecimento, é doxa, é opinião. E o conhecimento racional é o conhecimento que vale a pena, que é o conhecimento, é o episteme, que significa conhecimento racional. Vou usar aqui, de novo, o Elcio. Eu estou olhando para o Elcio, os meus sentidos estão captando o Elcio, mas os meus sentidos não conseguem captar o que é o Elcio de verdade, que é o que Parmênides vai chamar de essência. E aí o Elcio me pergunta, mas como que eu capto a essência de alguma coisa? É conseguindo identificar aquilo que não muda no Elcio. O que não muda nunca, desde o Elcio pequeno até o Elcio velho. Esse é a essência do Elcio. Que eu acho interessante que a essência ela pode ser determinada pelo nome, né? Porque o nome chama aquilo que não muda nunca. Porque o Elcio, eu falo o Elcio, eu vou chamar ele velho, vai ser outro cara, né? Fico imaginando o Elcio velho e pegar uma foto do Elcio velho e do Elcio nenê, são coisas completamente diferentes. Mas o nome é Elcio. O que esse nome chama? O que esse nome se refere? A essência. A essência é vista pelos sentidos? Não. Eu consigo, por exemplo, se eu falo, Elcio, estou te enchendo o saco, mas é porque eu estou vendo você aqui. Na aula eu faço isso mesmo. Você tá ligado? Se eu pegar uma foto do Elcio nenê e do Elcio velho, o que me diz que é o mesmo cara? A razão. Que eu vou conversar, você falou, essa foto aqui, eu tinha 2 anos, eu estava em tal lugar, agora eu tô com 70 anos, sou esse cara aqui. Eu falo, mas quem é o mesmo cara? A razão é capaz de dizer isso, os sentidos não. Então, Parmênides vai dizer que o conhecimento verdadeiro se dá quando eu reconheço a essência das coisas. E essa essência só é reconhecida pela razão. Estou gravando, né? Tô. E aí vem um outro filósofo chamado Heráclito, que vai dizer, não, os sentidos é que conseguem entender o mundo, porque os sentidos captam as constantes mudanças. Para Heráclito, eu sou as mudanças. Eu mudo o tempo todo. Tudo no mundo tem um ciclo de mudanças. Nasce, cresce, morre, corre, anda, é tensão, bonito, feio, quente, frio. Tudo no mundo é tensão e é mudança para Heráclito. E essa mudança só é reconhecida pelos sentidos. Então, Heráclito se opõe a Parmênides, dizendo que para conhecer as coisas é pelos sentidos. Razão, sentidos. A primeira treta filosófica que vai perdurar por muito tempo. Tá? Ibsen, como que eu diferencio Heráclito e Parmênides dos outros? E quantos outros filósofos cosmológicos tentam responder o mundo, Heráclito e Parmênides tentam dizer como é que eu entendo o mundo? É uma pergunta anterior, né? Parmênides, imobilista, filósofo do imobilismo. Por que imobilismo? Porque para ele, para identificar o mundo, eu tenho que identificar o que não muda. Porque tudo é imóvel para Parmênides. E para Heráclito, tudo é mudança, tudo é tensão. Então eu só reconheço pelos sentidos. Razão, sentidos. Página, isso está na página 15 e 16, tá, gente? Muito bem, aí vem a filosofia socrática. Por que Sócrates se destaca de todos os outros filósofos? Porque Sócrates vai mudar o objeto de estudo da filosofia. Enquanto os outros filósofos estudam o mundo, Sócrates estuda o homem. Sócrates incentiva a filosofia, entende que a filosofia precisa entender o homem. Tá? Então, Sócrates é um filósofo que também vai ser diferente até na maneira de filosofar. A filosofia dele é feita com diálogo, dialética. Ele não escreve, ele conversa, ele sai para as ruas, ele sai para conversar com as pessoas e incentivar as pessoas ao exercício da autorreflexão, o autoconhecimento. Para Sócrates, a vida
feliz e refletida é aquela em que eu me volto mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Por quê? Aí vai entrar de novo o lance da essência. Sócrates vai falar assim: o ser humano nasce com virtudes essenciais, virtudes que não mudam. Por exemplo, eu, Ibsen, eu não vou falar de mim mesmo, vocês podem falar. Vocês têm aula comigo desde o ano passado, se Deus quiser vão ter ano que vem, né, se tudo der certo. Vocês reconhecem em mim coisas que não mudam. Ou Ibsen é chato pra caramba, não muda nunca isso. Ou Ibsen é engraçado. Ou Ibsen sei lá. Existem coisas em mim que vocês identificam que são imutáveis, que não mudam nunca, e cada um de vocês também tem. Para Sócrates, a vida feliz é aquela em que eu reconheço essas virtudes em mim e pauto a minha vida por essas virtudes. Por exemplo, eu me considero um cara assim, divertido dando aula. Então, o dia que eu tô meio naquelas, eu tenho que pensar assim, não, mano, eu sou feliz dando aula sendo engraçado, então eu não vou mudar, esse é meu jeito de ser. Em vez de ser grosso com o aluno, a minha tendência sempre é ser... Porque isso está em mim. Tá? Então, assim, eu tenho que pautar as minhas ações pelas minhas virtudes essenciais. E para isso eu preciso conhecer essas virtudes. Essa é a grande pegada do pensamento socrático, o autoconhecimento. E qual é o método que Sócrates usava para filosofar? 3 elementos. Isso cai batata na prova. Tá? Dialética, ironia e maiêutica. O que é dialética? Confronto de ideias. Eu não vou ficar explicando aqui, que eu não tenho tempo para... Mas vocês podem ler, ver os vídeos e tal. Como é que Sócrates exercia essa dialética? Dialética é confronto de ideias. Ironia. A ironia é você confrontar o outro de maneira bem-humorada. Você dá um rodo no cara e o cara cai rindo, né? Porque você está dizendo para ele que ele está errado, mas você faz isso com bom humor. Isso é ironia. Tanto é que a ironia, quem é burro não entende ironia, né? Você quer saber se a pessoa é mais limitada, é você fazer uma ironia, a pessoa se ofende, porque a ironia ela é sutil, né? Não é uma coisa fácil de entender. E a maiêutica, o que é maiêutica? O parto das ideias. Tá? Para Sócrates, o filósofo não impõe, o filósofo tira de você aquilo que você nem sabe que você tem, as suas convicções, os seus conceitos. Tá? Maiêutica, ironia e dialética. E a outra questão que vai cair sobre Sócrates, outra ideia, é a questão dos sofistas. Os sofistas eram sábios, eram homens instruídos que na Grécia Antiga ensinavam a arte da argumentação. Sócrates se opunha aos sofistas porque ele entendia que os sofistas estimulavam o relativismo moral. O que é relativismo moral? Cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua razão. Eu defendo aquilo que eu acho certo. E para Sócrates, o verdadeiro conhecimento é a busca da verdade. Por exemplo, você treta com a sua mãe aí. Você treta com seu pai. Se eu perguntar para sua mãe ou para seu pai, eles têm razão. E se eu perguntar para você, você tem razão. Porque cada um tem a sua verdade. Os sofistas, eles eram profissionais que ensinavam a sua mãe a defender a verdade dela e você defender a sua. Ou seja, argumentos. Hoje a gente vive a época das narrativas, né? Todo mundo tem razão de tudo, sabe tudo, lacra no Twitter, lacra no Instagram, porque todo mundo tem sua razão. Quem é de esquerda tem sua razão, quem é de direita tem sua razão, quem é evangélico tem sua razão, quem é ateu tem sua razão, todo mundo tem sua razão. Quem é a favor do aborto tem sua razão, quem é contra tem sua razão, todo mundo, né? E todo mundo parece ter a verdade, mas existe uma verdade. E para Sócrates, o papel do filósofo é buscar a verdade. E ele criticava os sofistas por praticar esse relativismo moral. Tá? Então, isso é uma coisa que talvez não, que eu vou abordar na prova. Até aqui tá tudo bem, gente? Sim, Nenhuma dúvida? Tô falando muito rápido? Não. Tá de boa? Uhum. Por favor, tá, gente? Você sabe que às vezes eu fico meio emocionado, assim, e saio falando que nem louco.
Falou, professor, dá um tempo. A Sócrates e os sofistas, você vai encontrar na página 19 e 20. Fala aí, qual que é o professor que põe página, irmão? Fala se eu não amo vocês. Fala aí. Página pros caras. Pois fala mal de mim. Mas Deus é grande, meu Deus é... Ele me honra. Vamos lá, agora a gente vai falar de... Meu Deus, será que eu tenho... Platão. O monstro sagrado. Por que Platão é importante? Porque Platão vai ser o discípulo de Sócrates que vai falar tudo que a gente sabe sobre Sócrates. Platão escreveu livros, coisa que Sócrates não fez. Se for na Saraiva, eu não sei onde tem livraria aí em Ribeirão, se for procurar, você acha livro de Platão, velho. E bom, hein? Os livros do cara eram bons. Platão vai escrever tudo que a gente sabe sobre Sócrates, sempre em forma de diálogos, né? E nesses diálogos ele sempre colocava um personagem chamado Sócrates, a quem os estudiosos atribuem tudo que Sócrates falou, né? E o que eu preciso saber para a prova sobre Platão? Primeiro, teoria das ideias. Tá? Para Platão, para entender o mundo, eu preciso compreender que existem dois mundos. O mundo das ideias e o mundo sensível. O mundo inteligível e o mundo sensível. O mundo das ideias é o mundo das ideias perfeitas de todas as coisas. O mundo da razão. E o mundo sensível é esse mundo que a gente vê, pelos sentidos. Para ele, o mundo das ideias é o mundo superior, porque é perfeito, porque as ideias são perfeitas. E o mundo sensível é a imitação desse mundo das ideias. Tá? Então, quando eu falo cavalo, eu tenho uma ideia de cavalo, que é normalmente um cavalo perfeito. Quando eu olho para um cavalo na rua, ele tem carrapato, ele fica doente, ele morre, ou seja, ele é a imitação imperfeita do cavalo que é perfeito. Tudo para Platão, a gente já nasce com conhecimento, a gente já nasce com as ideias, e essas vêm do mundo das ideias, ou seja, é um chipzinho que quando você nasce já está em você. As ideias perfeitas de todas as coisas, tá? E esse mundo eu acesso por onde? Pela razão. Muito bem. Não dá para explicar a teoria das ideias em 2 minutos. Vocês lembram que eu já expliquei. Mito da caverna. Por que o mito da caverna é importante? O mito da caverna ele vai dizer o papel do filósofo e o que é o mundo das ideias e o que é o mundo sensível. Então, vocês lembram lá, 3 jovens nascidos para o fundo de uma caverna, só vêm sombras, atrás deles uma fogueira, e a vida que acontece. Eles são acorrentados e só veem as sombras, mas eles tomam as sombras por verdades. Até que um sai, vê o mundo como ele é, fica extasiado, vê as cores, texturas, tudo mais, volta para falar para os outros, eu descobri o mundo, não é isso aí não que vocês estão vivendo, vocês estão vendo sombras. Os outros 2 não querem saber desse outro mundo, porque eles se acostumaram com as sombras e eles agridem o que saiu da caverna. Essa história, Platão cria ainda sobre o impacto da morte de Sócrates, que Sócrates foi morto por filosofar, foi morto por corromper os jovens, por levar os jovens a não crer na religião e para falar de coisas difíceis e desnecessárias. Fala-se não é o que os caras acham dos filósofos até hoje, né? Mas, enfim, para Platão, a caverna é o mundo. Os 3 jovens são todas as pessoas. As sombras são as nossas crenças. O mundo que o jovem que saiu viu é o mundo das ideias, né? E o jovem que saiu é o filósofo, tá? Acho que as interpretações ficam a cargo de vocês, né? Quais são as sombras hoje, o que é o mundo, a caverna, enfim, quais são as correntes. Então é um mito, como todo mito, ele sugere inúmeras interpretações. Eu tenho 15 minutos, é isso? É 9h15, né? A aula, é isso, Elcio? Já que eu estou vendo só você? O Elcio está no outro mundo, irmão. Acho que é, velho. É 9h15 que acaba a aula? É, 9h15. É o intervalo das 9h30, pode crer. Então vamos lá. O que mais que eu preciso saber aqui de Platão? Mundo das ideias, mito da caverna, projeto político. Para Platão, Platão pensava num projeto político assim, uma cidade
onde homens e mulheres teriam o mesmo valor, onde os casamentos seriam transitórios, todo mundo poderia se relacionar com todo mundo, os filhos seriam cuidados por todos, né? E a cidade onde cada pessoa tivesse a sua função de acordo com a sua virtude. Ou seja, os que fossem inteligentes, todos seriam submetidos às mesmas provas e conforme você fosse passando de estágio, as provas mudariam de natureza, né? E aí os mais inteligentes, que para Platão seriam os filósofos com mais de 50 anos, comandariam a cidade, os com aptidões físicas defenderiam a cidade e os com menos aptidões trabalhariam na cidade. É uma cidade onde cada um a sua atividade seria fundamentada na sua virtude natural, tá? Então essas são as 3 coisas que eu preciso saber sobre Platão. Platão, tá acabando meu tempo aqui. Platão página 22, 23 e 24. Aristóteles, aluno de Platão, tá? Mas não concordava com Platão na questão do mundo das ideias. Para Aristóteles, as ideias das coisas estão nas próprias coisas. Traduzindo, para saber o que é um cavalo, eu preciso ver o cavalo antes. Então, Aristóteles valorizava os sentidos, tanto quanto a razão. Para Aristóteles, os sentidos captam, levam para o cérebro formula as ideias das coisas, né? Sobre Aristóteles, eu preciso saber o que é metafísica. Metafísica é a ciência primeiro, ou seja, dizer o que as coisas são. Para Aristóteles era necessário dizer o que as coisas são, explicar as coisas, né? E para isso eram necessários alguns atributos, as causas, as categorias. Mas se eu perguntar o que é metafísica, a metafísica é a área da filosofia que estuda o que as coisas são, né? A ciência do ser enquanto ser. O que é as coisas? O que é o Elcio? O que é a xícara? Então, para explicar, eu preciso explicar alguns atributos, tá? Essa é a metafísica. E Aristóteles cria um instrumento para a metafísica, que é a lógica. Lógica é a busca de um discurso verdadeiro sobre as coisas, tá? Aristóteles, eu vou estar na página 33, 34 e 35. Mas eu preciso saber o que é abstração, que é a captação, quando os sentidos captam algo e levam para o cérebro, e o cérebro abstrai, ou seja, cria um conceito. Metafísica, a ciência primeira, a ciência do ser enquanto ser, explicar o que as coisas são. E ética em Aristóteles, o que eu preciso saber sobre a ética em Aristóteles? Para Aristóteles, a finalidade dos homens, das ações humanas, é a felicidade. O que é finalidade? O fim de toda ação humana é ser feliz, pelo menos deve ser. E qual é o caminho para a felicidade? A moderação. Busque o prazer com moderação. Faça o que te traz alegria, mas faça tudo com temperança. A virtude está no justo meio. Fechou. Vamos embora. Eu vou acabar. Helenismo. O que é o helenismo? Meu Deus. Hoje eu vou falar pra caramba. O helenismo é um movimento que ocorre assim que Alexandre o Grande, que foi aluno de Aristóteles, conquista o mundo. Ele tranca a matrícula e sai para passar o rodo no mundo. Vai conquistar o mundo, Europa, norte da África, Índia. E nesse processo ele leva a cultura grega para o mundo. E recebe a influência do mundo ocidental e oriental. Esse intercâmbio entre a cultura grega e a cultura do mundo é chamado de helenismo. Nesse período, nós temos algumas escolas filosóficas que vão ter como característica o bom viver. Como eu faço para ser feliz? Aí, um pouco na esteira, na influência de Aristóteles. A gente tem os estoicos, né? Deixa a vida me levar. Eu faço parte de um grande corpo que vai indo e não adianta eu querer resolver aquilo que eu não consigo resolver. Então, eu tenho que praticar a ataraxia.
que é a ataraxia? Me manter tranquilo diante da vida. Lembra do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar. Os epicureus. Os epicureus eram um grupo de filósofos liderados por Epicuro, né? Fundador da escola dos epicureus foi Epicuro, que entendia que a vida boa está em buscar o prazer, mas evitar o exagero e evitar o sofrimento. Busque o prazer, evite a dor. Tá? Estou falando a frase básica para vocês sintetizarem aí. Quem mais a gente tem? Os estoicos, os epicureus, os cínicos. Cínicos eram um grupo de filósofos que tinham uma vida bem esquisita, uma vida muito simples. Viviam na rua, comiam o que lhe dessem, faziam o que lhe dessem na telha no lugar que quisessem fazer. Não tinham nada, porque para eles o que realmente tinha valor era o conhecimento. As coisas materiais trazem inquietações. Então, eu devo desprezar as coisas materiais. Tá? Gente, é isso. Alguma dúvida? Se não, vou fazer aqui a chamada. Cara, achei que eu não ia conseguir. Mas deu. O silêncio toma conta. Ninguém tem dúvida. Isso significa uma coisa. Ou ninguém sabe nada, ou todo mundo sabe tudo. Eu, como sou um otimista, vou acreditar que todo mundo sabe tudo. Deixa eu ver aqui. Ana Laura está aí, 19. Beatriz está aí. Bruno está aí? Mano, o Bruno não entra nas minhas aulas. Ô, Elcio, e o Bruno? Tem notícia dele, não? Sabe alguma coisa do Bruno? Com a gente ele tá conversando tranquilo, professor. Mas ele Mas está nas aulas entrando eu nas vejo, aulas, não? eu vejo ele na. Ah, direto quando eu entro, ele tá aí. Na sua Não que é ele comigo não. mesmo, é uma coisa pessoal. O cara não gosta de É, mim. Deve às vezes. ser. Talvez, porque na de química ele entrou, na de Será que é matemática, porque de eu sou português ele preto? entra. Ah, mas ele também é, né? Então. Ah, Elcio, você é monstro, irmão. Você é resenha demais. Camila tá aí? Camila tá aí. Carlos Eduardo? Também não. Carol? Tá aí. Deixa eu ver. Débora tá aí. Elcio tá aí. Gabriela? Não. Freitas? Tá aí. Nascimento? Tá aí. Delgado também. Júlia? Tá aí. Karina não. Maria Eduarda? Não. Monique? Tá aí. Eu. Aí, pro, a Nívia pediu pra te avisar que não veio na aula porque ela tá trabalhando. Sim. Ranieri? Tá aí. Presente. Victor? Tô aqui. Victor tá aí? Tô. Tá. E a Daniele? Daniele? Acho que eu tinha visto a Daniele. Acho que não, né? Oi, Ibsen, a Oi. Gabi tá aí também, tá? Ela mandou um chat aqui no Zoom. Gabriela. Tá. Gabriela 8. Gabriela tá aí. A Daniele não, né? Não. Gente bonita, valeu mesmo pela paciência, pela colaboração. Daqui a pouco tem mais, tá? Bate-papo, quem que tá aqui falando? Tô aqui pro Gabriele. Valeu, vambora pro lanche? Abraço Falou, professor. de vocês, até daqui a pouco. Até mais. Falou, pro. Tchau. Tchau. Falou, pro.